Olá galera, eu sou o Rigler Fagundes e estou aqui com vocês trazendo mais matéria. Não, trazendo mais matéria não, gente. Hoje, na verdade, agora é o resumo do dia, né? Vamos falar um pouco dos acontecimentos, dar uma minha opinião geral. Agora é o momento da minha opinião geral do dia. Se inscreve no canal, deixa o like de vocês, aquele joinha maroto, bacana, bem, né? Bacaninha aí. Aperte as notificações e ajuda o canal. Primeiro quero agradecer a todo mundo aí que compartilhou, que comentou aí os meus vídeos hoje. Muito obrigado. Né? Estamos aí com 3.384 inscritos. Eu agradeço aí os mais de 40 inscritos de hoje. Estamos quase aí nos 3.400. Vamos ver se a gente chega amanhã, se Deus quiser. Enfim, obrigado, gente. Pessoal, é o seguinte, eu vou comentar aqui rapidão para a gente não ficar muito tempo aqui, né? Bom, a gente teve aí tantas notícias no dia de hoje. Uma delas foi essa questão aqui do ST, dos deputados, né, gente, querendo votar, querendo apressar o Rodrigo Maia, oferecendo apoio ao Rodrigo Maia, né, voltando àquela coisa do toma lá da cá, para o Rodrigo Maia colocar em pauta aquela lei, né, de flexibilização da corrupção e, enfim, para afrouxar um pouco mais, né? Porque muitos deles estão envolvidos, gente. Eu fico olhando para essas coisas aqui, eu fico me perguntando a quais interesses esses deputados estão defendendo. Eu acho que está bem óbvio que não é o nosso, que não é o nosso. A gente vota nesses caras, eles assumem o cargo porque nós colocamos eles lá. A ideia é que eles defendam as nossas vontades, os nossos anseios, mas na verdade é o oposto que acontece. Eles roubam a gente e usam do poder, do mecanismo, né? E não é o mecanismo que está passando na Netflix que eu estou falando, mas é parecido. E usam do mecanismo para se beneficiarem ao invés de fazerem o mecanismo trabalhar a favor da nação. Gente, muitas pessoas reclamam que o Bolsonaro está colocando muitos militares nos ministérios ou pessoas formadas no âmbito de escolas militares. Na minha opinião, eu acho isso muito bom. Né? Muito bom porque vai trazer uma certa disciplina para o Brasil. O Brasil está precisando de um pouco mais, de uma mão um pouco mais firme. Não é autoritarismo que eu estou falando, é disciplina. Existe uma diferença entre autoritarismo e disciplina. Assim como existe também uma diferença entre bandalheira e liberdade e libertinagem. O que o Brasil hoje tem vivido é bandalheira e libertinagem, não é liberdade. Nem é liberdade de expressão, nem é liberdade de ir e vir, de fazer o que está na telha, não. O que nós temos vivido hoje é uma libertinagem em tudo, né? O patriotismo do brasileiro hoje, o brasileiro não sabe o que é, muitos brasileiros, não vou dizer a maioria não, né? Mas muitos brasileiros não sabem o que é ser patriota, não valorizam mais, vamos dizer assim, os nossos símbolos nacionais. A esquerda, ela fez uma lavagem cerebral e muitos dos nossos jovens, você vê, eles trocaram a nossa bandeira vermelha, ou a nossa bandeira vermelha não, sai pra lá, sai de reto, em nome de Jesus, sai pra lá, né? Esse negócio pega. Trocaram a nossa bandeira verde, amarela, azul e branco por uma bandeira vermelha, branca com o nome PT escrito no meio, né? Preto. Então, vê só a diferença, gente. A nossa juventude hoje não valoriza mais os símbolos nacionais. Alguém fez um comentário aqui falando sobre a questão da bandeira, né? Pediu para mim fazer um comentário aqui nos vídeos. Eu vou aproveitar, vou fazer, trazendo essa retrospectiva aqui pra gente. Pessoal, antigamente o nosso Brasil era um Brasil mais forte. Nós tínhamos orgulho do nosso país. Vocês lembram dessa época? Quando a gente tinha orgulho de ser brasileiro. A gente ainda tem, mas a gente antes tinha não só o orgulho, mas nós tínhamos uma nação forte, uma nação que se destacava. Vê, por exemplo, no futebol. Nós éramos os melhores do mundo. Caraca, mano. Enfrentar o Brasil era osso. Os caras tremiam na base, não na base. Jogo de Argentina e Brasil, cara, era um apocalipse, meu irmão. Porque os caras lá são bons e nós éramos... Então... Sabe, nós íamos para a Copa do Mundo, caraca, meu, a gente impunha medo em todo mundo. Olha para o Brasil agora como tá. Olha até a Copa foi uma vergonha, gente. Nós estamos perdendo nossos status de tudo que era bom. A bandeira brasileira, que era respeitada, né? Que era respeitada, era símbolo nas escolas.
né? A gente via o desenho da bandeira nas lojas, em carros, né? Em casas, né? Enfim, as pessoas tinham um certo respeito, né? Eu não sei dizer bem a palavra, agora me fugiu, né? Uma certa adoração, não sei, não é adoração não, mas é um certo respeito. A bandeira brasileira fazia parte do brasileiro. A gente respeita. Hoje, dá uma olhadinha para você ver como as pessoas respeitam a bandeira brasileira. Muitos estão querendo tirar até a bandeira brasileira das escolas. Teve um projeto aí que começou, mas não andou muito não, que eles queriam fazer isso. Sabe? Acabar com o hino nacional na hora da sexta-feira. Toda sexta-feira a gente fazia aquela filinha na escola, colocava a mão no coração e ouvira do Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico brado retumbante, fulguras, ó Brasil, florão da América. Ainda bem que eu não sou cantor, né? Porque se eu fosse ganhar para ser cantor, tava ferrado. Mas a gente cantar, eu nem sei, acho que eu atravessei uma estrofe para outra, aí nem sei, né? Faz tanto tempo. Mas isso a gente cantava toda sexta-feira. Hoje as escolas não fazem mais isso. Na sexta-feira se hasteava a bandeira, o respeito à nação brasileira, né? Um respeito aos nossos governantes. Tudo isso existia. Hoje, olha, dá uma olhadinha para o nosso Brasil de hoje, gente. A educação, como anda tudo esculhambado, tudo bagunçado. Os símbolos brasileiros, os caras. Gente, teve na época aí do Bolsonaro, né, da campanha, antes da campanha, né, tempos atrás, aí quando a esquerda começou a se levantar, que viu que o Bolsonaro não era candidato ainda, mas viu que o povo brasileiro começou a olhar para ele. Você viu o que eles fizeram? Rasgaram a bandeira brasileira. Defecaram em cima da bandeira. Até na cara do Bolsonaro defecaram, enfim. Né? Mas olha só, gente, a que ponto a nossa nação chegou. Nós perdemos tudo o que era de importante. Perdemos o nosso amor à pátria. Muitos não sabem o que é amor à pátria mais hoje. Manda uma criança, um adolescente cantar o hino nacional, ele não sabe. Né? Ele vai cantar outra música, mas não vai cantar, ele não sabe cantar o hino nacional. Se você chegar para dentro, qual é a cor da bandeira do Brasil? O cara não sabe. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ele não sabe dizer que é ordem e progresso. Então, a nossa nação está precisando retomar um pouco de disciplina. Não autoritarismo, mas disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você corrigir o que está errado. Né? É você recuperar recuperar a essência do Brasil, recuperar a família, né? Recuperar os ideais familiares, os ideais cristãos, dos cristãos, do cristianismo, que está sendo deturpado, está sendo acabado. Né? Estão querendo colocar tantas ideologias marxistas no meio da nossa juventude. As escolas, universidades, sabe, com professores de esquerdas, que só ensinam Karl Marx, Lenin, enchendo a cabeça da nossa juventude de porcaria, de mentiras, de socialismo. Nós somos um Brasil grande, um Brasil gigante, um Brasil forte. Mas hoje nós não nos orgulhamos mais da nossa nação como antes. A minha geração se orgulhava do Brasil. A minha geração sabia o que era se orgulhar, a geração de hoje não sabe. Não entendem mais o que é isso. O Brasil está caminhando para Se a gente deixasse a esquerda mais um pouquinho no poder, a gente não ia saber mais onde começava o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Chile, o Peru. A gente não sabia mais onde é que era a divisão de nada. Tudo isso aqui ia virar um país só, uma bagunça só. Porque a ideia, gente, da esquerda era justamente essa. Presta atenção numa coisa. Lembra daquela reforma gramatical que eles fizeram? Cara, pra que aquela palhaçada? Mudou a reforma, tirou os hífens, acentos de algumas palavras. E eu leio um pouco de espanhol, falo um pouco de espanhol, e o que eu percebo é o seguinte, é que eles tiraram a mudança dessas palavras, ela aproximou algumas palavras para o espanhol. E aí eu pergunto para você, o espanhol é falado aonde? Você vai para Chile, Venezuela, Cuba, Bolívia, Peru, Argentina. Apesar da Espanha ser lá do outro lado, né? Mas aqui essa região da América aqui, onde tem México, né? México,
enfim, esses países que usam, o Paraguai, acho que o Panamá também fala, não sei, né? Mas você vê que todos eles usam o espanhol. Então o Lula começou mexendo na nossa língua para dar uma igualadazinha. Aí depois fizeram a questão do Mercosul, para nós negociarmos só com a galera do Mercosul aqui. Ou seja, centralizou a gente aqui, com esses países ao redor. Você vê que primeiro muda a língua, depois traz o nosso comércio para cá. Aí tem a placa, essas placas novas aí, que é a placa do Mercosul, que se não me engano, para as motos e para os carros, né? Todas em todo o Mercosul são igual. Olha só que interessante, né, gente? Vocês veem que bacana? Se a gente continuasse mais um pouquinho, daqui a pouco nós íamos estar falando espanhol, daqui a pouco nós ia estarmos vivendo um governo comunista igual. O Brasil ia virar, enfim, né? Quando na verdade nós somos um país soberano, independente de todas essas outras nações aí, gente. Então é preciso recuperar a nossa essência. O Brasil é preciso recuperar isso aí. Nós, olha, o futebol, não somos mais os melhores do mundo. Não somos, a verdade seja dita. A nossa seleção brasileira tem jogado bem? Tem, cara, mas não é mais. Os grandes craques, cadê os nomes de antigamente, por exemplo, Pelé? Há quantos anos Pelé está na história? Né? O Pelé, né? O Casagrande, o Raí, cara. E o Roberto Carlos, com aquele chute dele do meio do campo a mais de 150 km por hora? O cara fazia muitos gols do meio de campo, cara. Você não vê mais uma galera dessa. Os nomes hoje aparecem, com 3, 4 anos, os caras somem da mídia. O que o Brasil está produzindo hoje? Você vê, por exemplo, hoje um jogador de futebol, o cara pega uma fama e ele se manda para fora do país. Ele vai jogar na Alemanha, ele vai jogar na França, ele vai jogar na Espanha, né? No Barcelona, enfim, nos outros, na Itália, ele vai jogar na Itália. Mas não joga mais no Brasil. Os grandes nomes do nosso futebol estão fora do Brasil. Enquanto antigamente você pegava um cara como o nome de quem? Garrincha. O cara não era rico, o cara não era milionário, mas o cara, quando entrava em campo, arrebentava. O Brasil não produz mais craques assim. Fórmula 1, Ayrton Senna. Olha só quem nós produzimos, cara. Ayrton Senna. O cara era... Eu conheço a história do cara porque eu acompanhei quando era jovem, adolescente ainda. Eu era fãzaço do Ayrton Senna. Caraca, meu. O que aquele cara fazia na pista, você não vê ninguém fazendo hoje com tanta tecnologia. Acabou. Nós não temos mais nomes de pilotos. Homens como aquele Oscar Niemeyer, né? Que fez Brasília. O cara foi arquiteto de Brasília. Você não vê mais, cara. Aleijadinho, nomes como Aleijadinho que vem, sabe? Cadê a essência do Brasil? Não tem mais. A esquerda acabou com tudo isso. Uma educação que não vale nada. Meu pai tinha 4ª série, eu lembro que no 2º ano do colegial, meu pai me ajudava com equação. Falava, caraca, meu cara tem só a 4ª série e manja disso daqui? Para você ver o quanto a educação brasileira caiu depois da esquerda. Então vamos, pessoal, fazer uma autoanálise. Eu estou falando isso aqui para vocês, que é um resumo básico do que nós estamos vivendo. Tudo hoje pende para a corrupção, tudo hoje pende para a insegurança, tudo hoje leva para a desmoralização familiar, tudo hoje leva... Olha, os filhos hoje são incentivados, ou eram incentivados até uns tempos atrás pelo governo Dilma e PT, Lula, a denunciarem seus pais. A denunciarem os pais, caso os pais dessem uma correção um pouco mais severa, né? Então tudo isso aí, gente, foi deteriorado. O patriotismo do brasileiro está indo por água abaixo. Estamos perdendo a nossa essência. Daqui uns anos, pessoas como eu e você, que tem essa lembrança de um Brasil forte, de um Brasil corajoso, de um Brasil que vencia, essa lembrança vai ficar esquecida. A juventude de hoje é uma geração assim, um pouco com a cabeça nas alturas, né? Hoje você não vê um jovem com um pensamento... É difícil você encontrar um jovem com uma certeza do que vai ser o futuro dele. Antigamente não. Antigamente as pessoas falavam, cara, eu vou trabalhar, vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro. Saíam e ganhavam a vida e lutavam e batalhavam. Quantos grandes empresários não nasceram
de nordestinos que saíram daqui do norte, da Bahia ou Pernambuco, com a mão na frente e outra atrás, e chegaram lá, encararam a vida e se tornaram grandes empresários. E o que nós vemos hoje, os cantores, gente, os nossos cantores de hoje, não são mais iguais aos cantores de antigamente. As músicas de hoje é só pornografia, é só safadeza, é só sacanagem. E isso tudo a nossa juventude curte e gosta e acha bonito. Olha pra gente, na nossa época, nós ouvimos o quê? Zezé de Camargo e Luciano. Você pega, por exemplo, quantas pessoas não conheceram o seu grande amor? Detalhes tão pequenos de nós dois, né? Roberto Carlos. Quantas pessoas não conheceram o seu grande amor, né? Ouvindo Zezé de Camargo e Luciano numa festa, né? Leandro e Leonardo, João Mineiro e Marciano. São cantores antigos, né? Moda de viola, eu sei, são músicas antigas, mas eram músicas que expressavam alguma coisa, né? Eram músicas que tinham uma história e que criavam uma história. Agora você pega músicas hoje, né? Eu não estou discriminando os cantores, mas hoje a molecada é só funk, é pornografia, é a música daquilo que senta não sei aonde, a rebola não sei o que, e vai sentando em cima não sei do que. As músicas são só essas hoje. Eu fico me perguntando, olha assim, hoje os cantores, para criar uma música, como é que os caras... Deve ser muito difícil o cara criar uma música. Aê, levanta a mão, oh, oh, vamos lá, dá um pulinho. Ei, 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 oh. Só isso a música do começo ao fim, cara. Não tem letra, não tem nada, e vamos dar as mãos, e vamos todo mundo, só isso. Você não tem mais aquela coisa da proeza da música tocar o coração da pessoa, sabe? Você vai, por exemplo, Skank, Titãs, Jota Quest, que é um pop rock, né? Opa, cai não. Que é um pop rock, né? Bacana, né? E são músicas que marcaram uma geração e perduram anos e anos. São cantores e cantoras que têm uma carreira de 20, 30 anos. Hoje um cantor ele tem uma carreira de o quê? 5 anos? Depois some da mídia. Essa é a geração que a esquerda formou. Precisamos mudar. Por que eu estou falando isso, gente? Para que a gente faça uma análise de quem era o Brasil antes do PT e do que se tornou o Brasil depois do PT. Não respeitamos mais nada. Quer dizer, não respeitam mais nada. Não sabem mais a essência das coisas. Então, gente, já falei demais, né? Tá aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu estou falando, o que eu passei aqui nesse finalzinho de dia, né? E de uma certa forma é quase que um desabafo, gente. Às vezes eu olho em volta assim, eu falo, cara, cadê os grandes artistas de hoje? Os grandes intelectuais, né? As pessoas que lutam por uma causa justa. Antigamente as pessoas lutavam por coisas que tinham sentido. Hoje é como é que chama lá? É a marcha das vadias. Pô, meu. Vamos fazer o quê? A marcha da maconha. Pô, pelo amor de Deus, cara. Olha pelo que as pessoas estão brigando hoje. Sabe? Eu lembro da época das diretas já. Eu era criança ainda, 8 anos, 7 anos. Mas a gente via o povo, os estudantes nas ruas, cara pintadas, pedindo diretas já. Sabe? Ali sim, ali era uma juventude que sabia o que queria. A juventude de agora é manipulada. É empurrada como gado para um lado e para o outro. Faz o que a esquerda manda, do jeito que a esquerda quer. As pessoas não têm mais opinião, as pessoas não sabem mais pesquisar, as pessoas ouvem uma coisa na televisão ou de onde seja, e aquilo ali já é verdade, não procura, as pessoas não têm mais essa coisa de procurar, de entender, de saber o que está acontecendo. Bom, galera, tá aí, um abraço para vocês, fiquem com Deus, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam, desculpa aí o falatório, né? E para colega lá, tá aí, eu falei sobre a bandeira, que é uma verdade, é uma realidade muito grande, infelizmente. O Brasil tem desprezado os seus símbolos, né? O Vira do Ipiranga já foi, né? Enfim, acabou-se o hino nacional. Tem outros hinos, né? Brava gente brasileira e por aí vai. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ninguém faz mais isso, gente, porque isso, sabe? Isso é uma essência do país. Isso é a característica do Brasil, a história do Brasil. Vamos perder isso aqui? Vai chegar o dia que ninguém sabe nenhuma letra mais do hino nacional do brasileiro.
Vai chegar o dia que alguém vai falar assim, e aí, como é que é o hino do Brasil? Sei lá, eu não sei. Bom, galera, tá aí, um abraço, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês. Fui!